Boa noite a todos. Perdoem os contratempos iniciais. Meu nome é Pedro Paulo e fui encarregado pela casa para conversar com vocês na noite de hoje, na próxima hora. Nós vamos tratar de um assunto que diz respeito à nossa vida. Marina, um tostão mais baixo, um pouquinho mais baixo. A nossa vida diária, que a gente passa a existência toda enfrentando várias vezes por dia, mas não se dá muito conta disso. Excepcionalmente, a gente conversa, ou melhor, tem consciência do que está acontecendo. O homem tem a pretensão de estar cada vez inventando coisas mais maravilhosas, que durante a implantação da chamada era industrial, vinha com o objetivo de dar mais tempo de descanso para o homem. E a gente viu que isso realmente não foi o que a gente acabou encontrando. Mas, se há uma coisa da qual o homem pode se orgulhar muito, eu costumo usar a Voyage 1 como exemplo. Faço isso porque sou um apaixonado pela aviação, pela astronomia, pela história. E a Voyage, lançada há 46 anos, continua funcionando. Ela saiu daqui com a intenção de mandar dados a respeito de Júpiter e Saturno. Já passou lá, já mandou dados. Há um tempo atrás, agora cerca de um ano atrás, ela parou de funcionar, ou estava mandando dados que não interessavam, meio fora de ordem. E há 6 meses atrás, o pessoal da NASA conseguiu recuperar a Voyage. E ela funciona perfeitamente hoje, 46 anos depois, estando a 24 bilhões de quilômetros. Grande feito, um êxito muito grande para a humanidade. O interessante é o seguinte: eles estão conseguindo mandar informações para o Voyage 1 a 24 bilhões de quilômetros, consertam a Voyage, ela volta a funcionar. E nós aqui não conseguimos mandar um sinal para o vizinho de que as coisas vão bem ou não estão muito bem, a gente precisa conversar. Então, acho que está na hora da gente fazer um estágio com a NASA e ver se consegue passar um sinal para o vizinho e passar a viver melhor com ele, não? Mas vamos falar de êxitos e fracassos. Quando a gente pensa em fracasso, já imagina que alguma coisa não deu certo. Falhei naquilo que me propus a fazer. E depois, o êxito. Legal. Tudo legal. Deu tudo certo. Agora, tanto no êxito como no fracasso, a gente sempre tem causas e consequências desses dois episódios. Naturalmente, o sucesso individual cria elevados níveis de satisfação, sentimento de realização daquilo que a gente se propôs a fazer, além de melhor remuneração via de regra. Mais status junto aos pares, amigos e familiares, e daí temos nós o sucesso. Mas será que realmente é desse jeito que funciona e é isso que acontece? Vamos tentar ver de outra maneira. Fracasso. Qual é o sentido no dicionário de fracasso?
Gosto muito de, quando eu preciso conversar a respeito de alguma coisa, saber exatamente do que a gente conversa. A etimologia da palavra fracasso vem do italiano fracassare. Significa destroçar, despedaçar, quebrar com barulho, romper, que é a mesma coisa que quebrar, em pedaços, fazendo um grande barulho. Eu costumo brincar que, vindo do italiano, não podia ser outra coisa, né? O italiano gosta de uma conversa alta, de falar com os braços. E, então, fracasso não é bem você se dar mal, é você fazer um estrago. Há um ditado popular, antigo, em que as pessoas diziam, quando alguma coisa não dava certo. Aliás, tem uma música da Maísa também, meu mundo caiu, caiu na minha cabeça. E o mundo caindo na cabeça da gente costuma fazer um estrago belíssimo. E um barulhão. Então, o sentido, a etimologia da palavra fracasso. E do êxito? É se dar bem? Vem do latim a palavra. Êxitos, não sei porque eu uso ali. Com o sentido de ato de sair, consequência, sucesso. Então, você quebra alguma coisa, fracassou. E quando você sai daquela encrenca, daquela quebradeira que você fez, você está indo em direção ao sucesso. Dá para a gente dizer, dá para afirmar, que a vida nossa de cada dia é feita de uma série de fracassos e sucessos diariamente. Quem é que não senta no automóvel e sai com a intenção de chegar em 10 minutos no trabalho e de repente pega o sinal fechado, um acidente, e não chega em 10, chega em 20? Fracassou. A gente vê isso como fracasso, como um desastre. Ou às vezes acontece o contrário, né? Vou levar 20 minutos para chegar. Se for em Curitiba, 3 graus de temperatura, vai passar em 10, não tem ninguém na rua, está todo mundo recolhido. Então, tanto o êxito como o fracasso, a gente deve repensar a respeito do termo, da hora do uso e realmente o que ele significa. Fracasso e êxito. O apóstolo Paulo sabia que no futuro, dizia ele no tempo dele, poder-se-iam extrair coisas úteis de coisas aparentemente inúteis. Significa que sempre que a gente se sente, ou melhor, sente que fracassou, precisa prestar atenção no que foi que causou aquele desastre, aquele barulho, aquela quebradeira. E no ato de sair o êxito, perceber qual foi realmente a causa daquilo e tomar cuidado para não repetir. E como eu disse, a gente faz isso diariamente, inúmeras vezes, só não se dá conta. E lembrar sempre, o fracasso ajuda a gerar o êxito, o acerto. E ajuda também a gente no seguinte sentido. A gente precisa aprender a aceitar as nossas perdas, mas não desistir, não desanimar ante o serviço do bem. O fato de você ter errado, ter falhado, ter criado um barulhão em torno de alguma coisa, não significa que você deva se fechar e ali permanecer. Porque nós aprendemos também, com a doutrina espírita, que o espírito criado, simples e ignorante, e repetindo, com todo o arsenal para um dia chegar à perfeição, não pode
se furtar a esse caminho. E ele terá que dar o primeiro passo. Lembrar também que ninguém, absolutamente ninguém, é culpado pela situação na qual a gente se encontra. A situação em que estamos é consequência do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Fomos nós que fizemos. E a única maneira de sair dessa situação é o nosso primeiro passo. Às vezes o primeiro passo é procurar ajuda. E, fundamentalmente, aceitar a ajuda que nos é oferecida. É muito importante que a gente perceba claramente quando a gente está na situação de ser ajudado e quando a gente está na posição de poder ajudar aos outros. Existe uma passagem de um texto do Chico Xavier, por exemplo, que ele diz, inclusive, que nós podemos ajudar ao próximo, o vizinho, enfim, aquele que nos interessa, até com o silêncio. Porque quando alguém procura, ou nos procura, e quer falar no nosso ouvido, um assunto que não nos interessa, inclusive, na verdade, essa pessoa não queria falar para você, ela queria falar com Deus. Então, silenciosamente, você está fazendo o papel do ouvido de Deus. Veja bem quem você está representando e preste atenção na conversa. O diferencial entre os seres humanos, eu não gosto de empregar a palavra homens, como existe na literatura das obras clássicas do Espiritismo. Eu costumo dizer, e repito, esse texto é de mais de 150 anos e realmente naquela época, mais do que nunca, os homens não tinham a menor ideia do valor e da capacidade das mulheres. Então, eu uso como uma maneira de dizer ou de mencionar que acredito muito na capacidade da mulher e elas merecem todo o nosso respeito. Mas então, nós seres humanos, diferente dos outros seres vivos, temos o princípio inteligente, que nos foi dado na criação do Espírito. Simples e ignorante, mas com o objetivo de chegar à perfeição e dotado do princípio inteligente. E mais uma coisinha, o chamado livre-arbítrio. Então, esse princípio inteligente é o que propicia a capacidade de lidar com situações de maneira criativa. Fracassou, procura usar a sua criatividade e sair para o sucesso. Está aí o nosso outro ser vivo. O que a gente imagina seja uma aparente insatisfação, quer dizer, o ser humano é o próprio insatisfeito. Por mais que ele consiga, por mais que ele tenha, por mais que ele não tenha do que reclamar, ele ainda acha que falta alguma coisa. Essa insatisfação na espécie humana é o senso inato de evoluir. É aquela obrigação que a gente tem desde criado de procurar evolução, de evoluir. Nós não temos outro destino. Quanto tempo? Sabe Deus. Mas é o único lugar que a gente tem para chegar. Quanto tempo vai levar? Só Deus sabe. E é esse senso que nos leva à descoberta de diferentes materiais, objetos, ferramentas, que, de uma maneira ou de outra, modificam totalmente a maneira como a gente vive. Isso nos remete
naturalmente, a lei do progresso e a necessidade do nosso caminhar em busca da perfeição moral. Porque por mais que a gente caminhe no sentido de descoberta de novas coisas, novos materiais, de novas tecnologias, isso é só uma evolução material. E não é o que a gente veio fazer aqui. O que nos interessa, na verdade, é a perfeição moral. Mas para falar de sucesso e de fracasso, o que é que eu vou fazer quando crescer? É a pergunta que todo mundo se faz quando começa a imaginar que seja gente, que é dono da sua própria vida. Aliás, na história do dono da própria vida, palavras de um cidadão da história da política brasileira, Jango Goulart. Diz que o homem fisicamente tem 3 objetivos: a independência familiar, a independência econômica e a terceira, entrar para a história. Ele disse isso por ocasião do Levante de 64, quando foi incitado a promover um confronto. E teria dito na época que ele já tinha conquistado a independência econômica, a familiar, e já tinha entrado para a história. Tinha sido presidente da República do país dele. Não seria ele, então, que, nessa altura do campeonato, iria derramar o sangue dos seus compatriotas. Confesso para vocês que mudou meu conceito frente ao Jango Goulart quando soube dessa história. Então, mas o que a gente vai ser quando crescer? A gente acaba fazendo uma lista de opções. Quando faz a lista de opções, descobre que ela é vasta. E, antes de escolher qual seria essa opção, descobre também que cada uma delas pede requisitos. E diante desses requisitos, as chances que você tem de abraçar aquela profissão que você escolheu. Como eu disse para vocês, eu gosto da aviação. Então, o meu sonho pequenininho era me tornar piloto de avião. Eu queria pilotar um avião. Só que quando chegou a hora de ver os requisitos, eu não sabia. Quando fui procurar a chance, eu não tinha. Naquela época, piloto de avião de óculos, negativo. Não enxerga bem, não vai ser piloto. Então, e depois de tudo isso, já que eu não posso ser piloto, eu não vou poder passar a vida sem fazer nada. Então, eu volto para a minha lista de opções e vou procurar outra coisa para fazer. Acabei achando. Agora, mais importante do que achar o que fazer, a necessidade de que a gente esteja realmente apaixonado por aquilo que faz. Se você não estiver apaixonado pelo que faz, mude de profissão. Somente a paixão por aquilo que a gente faz nos leva a trabalhar no limite. Quando eu digo limite, mesmo quando o seu corpo físico começa a se negar a fazer o trabalho que você tem, você ainda insiste em continuar. Quem disse isso foi o Pelé, numa entrevista lá há muito tempo. Mas você vai parar de jogar, tão novo, por que não continua jogando? A resposta dele: a minha cabeça sabe o que tem que fazer, o meu corpo não obedece. Voltamos lá ao apóstolo Paulo. Aprendamos a aceitar as nossas perdas. E todos nós chegamos um dia nesse estágio, mesmo apaixonados. Se não estiver apaixonado, então, dificilmente vai chegar lá. Então, a opção final, há que estar apaixonado. O duro que mesmo essa opção final, ela é temporária às vezes. Eu conto a história que eu vivi. Quando eu vim para Curitiba,
eu fui frequentar um cursinho que tinha na Marechal Deodoro chamado Bardal. Esse Bardal depois deu origem ao Colégio Bardal, etc. E um dos professores do cursinho Bardal, Atos Bardal, eu conheci o pai dele, conheci o irmão dele, o Edgar Atos, e o pai deles, dentista, como eu, queria que os filhos fossem médicos. Não tinha opção. Os dois filhos deles teriam que ser médicos. E os dois foram para a faculdade de medicina. O Edgar Atos Bardal exerceu a profissão dele até o findar de seus dias. O Atos terminou a faculdade, pegou o diploma, enfiou debaixo do braço, foi na casa do pai dele, está aqui meu diploma, eu sou médico. Agora deixe cuidar daquilo que eu quero fazer. A opção tinha sido do pai dele, não dele. Então, a primeira opção não tinha sido a final. Serve de lembrete, vale como história, enfim. A gente, de novo, tem que se apoiar na doutrina espírita e lembrar que nós somos individualidades. A gente pode, tem até um cartaz ali na frente, você pode ensinar o seu filho a voar, mas ele não vai voar o seu voo. Então você pode até querer que ele faça determinada carreira ou profissão, mas a escolha tem que ser dele, não sua. Então não vale a pena a gente ter esse enfrentamento com um filho por uma vida que não é nossa, é do outro. Mas vamos continuar aqui. Quantas profissões do mundo existem? Resposta de uma inteligência artificial. Estou ficando moderno. De acordo com os dados recentes do Bureau dos Estados Unidos, nos Estados Unidos isso, mais de 800 ocupações distintas em 1921, mas o número continua crescendo. Mas nós estamos na era da tecnologia. Setores como tecnologia da informação e energias renováveis estão entre os que mais crescem atualmente. Além disso, quando consideramos o cenário global, podemos estimar que existam dezenas de milhares de profissões distintas no mundo. Vocês estão à vontade, dá para escolher um bocado. Só não esqueçam de se apaixonar. Bom, mas para mim escolher a minha profissão, para mim não ir para o fracasso, quais são as atitudes que eu devo ter para ser uma pessoa bem-sucedida, ou de sucesso, se preferirem? Seja específico, dedique-se aos seus objetivos, pense no quanto tempo leva até lá. Por que pensar em quanto tempo até lá? Porque até que esse tempo se esgote, você não pode se desviar dessa rota. Se você quer aquilo, às vezes você escorrega um pouco para o lado, até para continuar perseguindo o seu objetivo, mas essa escorregadela é temporária, é para ajudar a atingir o objetivo, não para se encantar com ela e achar, não, aqui que eu vou ganhar meu dinheiro, aqui que eu vou viver bem e tal, então já desisto da outra. Se for assim, não vai dar certo. Seja otimista e realista, corajoso, tenha força de vontade e foco naquilo que você está perseguindo. Agora, se quiser que as coisas não caminhem bem, como será que seria? Falta de propósito na vida. Formação insuficiente, talvez seja o requisito principal que leva ao fracasso, à falha do nosso processo de formação. Indisciplina, nem se fala. Quem não for disciplinado naquilo que se dedica a fazer, não vai chegar a lugar nenhum. Meio desfavorável durante a infância.
não gosto muito dessa história de meio desfavorável durante a infância. A gente não presta muita atenção nesse tipo de notícia. Ela é uma notícia pequena. Mas nós vamos ver um exemplo na frente, depois, de uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades dela, insiste em estar ensinando àqueles que não têm o caminho que a maioria de nós teve, ou a facilidade que a maioria de nós teve para frequentar uma escola, digamos, normal. Deixar tudo para depois. As coisas têm um tempo específico. Ou você faz aquela coisa naquele tempo, se não fizer, quando chegar o tempo da outra coisa, tem a outra coisa e aquela que você devia ter feito. Então, ou faz uma dentro do seu tempo, ou vai acabar se embaralhando. A teoria da evolução de Darwin, das espécies, passou a ser empregada nas relações sociais com o termo luta pela vida e vitória dos mais aptos. Esta posição filosófica estimulou a competição desenfreada entre os seres humanos, no sentido de que cada um deve vencer o seu próximo. Isso aqui não funciona muito. Ao estudo da doutrina espírita, nós aprendemos que sozinho ninguém é capaz de absolutamente nada. Até progredir é complicado sozinho. Eu sou capaz de fazer uma coisa muito bem feita. Sozinho eu vou fazer o que com ela? Vou ficar olhando para ela. Então, essa competição desenfreada e cada um querendo vencer o próximo, não é um bom caminho. No processo de evolução do espírito, o ponto alto é o aparecimento do senso moral. Quando a gente se desprende da ideia da competição desenfreada, a gente está começando a caminhar no senso, em direção ao senso moral. A psicologia estuda, ou tenta estudar, a forma como a gente lida com o fracasso, tentando nos mostrar um caminho, nos dar uma luz. E com efeito, a palavra sucesso deriva do latim sucedere, vir a seguir, vem depois do fracasso, sugerindo que ele vem a seguir um fracasso. Como eu disse no princípio, o fracasso e o sucesso, um não existe sem o outro, e a gente vive de sucesso e de fracasso inúmeras vezes no mesmo dia, que dirá ao longo da nossa existência. Vamos ver um pouquinho da esperanças e consolações. Aqui, de novo, uma homenagem às mulheres. Fracasso. Eu falo aqui de uma mulher relativamente jovem. Quando isso aconteceu, ela tinha 48 para 49 anos. Paulista de origem, curitibana por adoção, perde seu companheiro, que geria a empresa familiar, perdeu o companheiro num grave acidente. Ele é adepto de esportes radicais. Ela estava filmando o voo do companheiro e ele despencou lá de cima e acabou desencarnando. Eu a conheci cerca de 2 meses depois que esse fato aconteceu. Como nada é por acaso, vou acrescentar uma informação para vocês, pessoal. Faziam 3 meses que a minha mulher tinha desencarnado. Então, nós estávamos na mesma situação, quer dizer, destroçados, sem saber para onde andar. E, segundo ela,
que no seu colo caiu uma empresa pequena, ainda incipiente, um filho muito jovem, 15 anos, a sogra e todas as responsabilidades pertinentes. Familiares em Curitiba, nenhum. A família dela em Curitiba consistia no companheiro, na sogra, ela e o filho. Mais ninguém. O resto era tudo curitibano. As causas, ou a causa que levou a essa situação, o acidente do companheiro. As consequências, a gente vê um pouquinho mais tarde. Vamos aproveitar o acidente da moça para entrar no livro dos Espíritos e pode o homem gozar de felicidade completa na terra? Não, por isso lhe foi dada como prova ou expiação a vida. Dele, do indivíduo, ou de cada um de nós, depende, porém, a suavização dos males nossos na terra e ser tão feliz quanto é possível. É preciso que a gente se lembre que, segundo a doutrina espírita, há muitas moradas na casa do meu pai, como diz a doutrina espírita, e existe uma escala de mundos, uma escala pedagógica, é claro, onde os mundos são classificados como primitivo, aonde o mal reina por completo, só o instinto vale. Um segundo tipo de mundo, que é o de provas e expiações, que é onde a terra é classificada, significa, é onde estamos nós, é o nosso barco de viagem, e ele é um mundo de prova e expiação, não diz que é um mundo de felicidade. O nosso mundo de felicidade está um pouquinho mais longe. Nós ainda precisamos passar por um regenerador, mas não dá até chegar no mundo dos espíritos puros. Com uma péssima notícia, né? O trabalho não acaba. Aquele que imagina que vai passar para o outro lado e deitar em berço esplêndido, tira o cavalinho da chuva. O trabalho continua. Bom, mas daí eu me purifiquei, fui para um mundo melhor. Cheguei no mundo dos espíritos ditosos. E daí? Daí, cara, você é parceiro de Deus, vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Então, aposentadoria não existe. Só aqui. E tem o SUS ainda. Mas na pergunta seguinte, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Vamos imaginar que cai um raio do céu e fica todo mundo bonzinho. Será que a gente vai ser feliz? Não. Agora, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa. É isso que a gente pode ter. Não, como eu disse, a felicidade dos mundos perfeitos. E o homem é quase sempre, eu prefiro tirar o quase. Eu diria que, é onde está escrito, o homem lê o ser humano. O homem é sempre o responsável pela sua própria infelicidade. Se praticasse a lei de Deus, muitos males ele se livra e proporcionaria uma felicidade relativa, tanto quanto é possível, no estágio atual do nosso desenvolvimento, ou, se preferirem, da nossa evolução. Se não, vejamos quais são as causas mais comuns das nossas aflições atualmente. Quando a gente pensa nas aflições, é preciso distinguir que elas são de duas espécies, bem diferentes. Porque umas têm causa, eu aqui com o apontador e botando o dedo. Porquanto uma tem causa na vida presente e outras fora desta vida. Daí a reencarnação.
nós aprendemos também que aquilo que a gente deixa de fazer direitinho durante a nossa existência fica registrado no nosso perispírito como uma deformação, uma irregularidade. E esse perispírito só vai chegar no mundo perfeito o dia que ele não tiver irregularidade nenhuma. Então a reencarnação serve para você ter chance de evoluir e corrigir o que for possível daquelas imperfeições do seu perispírito. E não vai ser uma vez só, hein, minha gente? Buscando a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência do quê? Consequência natural do caráter, do comportamento daqueles que sofrem. De novo, a caminho da perfeição moral. Quantos seres humanos caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Nessa história de limitar os seus desejos, cabe até uma historinha mais suave. Lá, há bastante tempo atrás, quem lembra do Candango, era o nome do carro? A indústria brasileira vendia o Volkswagen, acho que é o DKV na época, inclusive, Dauphine, mas era caro, precisava aproximar a população do carro, e o carro... Então a indústria resolveu fazer um carro popular. E esse carro popular consistia no quê? Tiraram todas as peças cromadas do carro. Isso encarecia o carro. E tiraram várias coisas. E daí vende o carrinho daquele jeito. Mas daí o cidadão põe aquele carrinho na garagem dele, olha para o vizinho e diz: o que o meu vizinho vai falar de mim, né? Vai dizer que eu estou mal de vida, não tive que comprar um Candango. Não posso passar por um vexame desse, né? Daí nasceram as casas de acessórios. O cara tinha comprado um Candango, encostava numa loja de acessório, tirava o para-choque pintado, botava um para-choque cromado, radinho, antena, etc. Tal. Satisfazia o desejo dele. E, claro, fazia um buraco no bolso, né? Então, quando a gente começa a ver as causas das nossas aflições, se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente descobre rápido. Quantas uniões infelizes, porque foram resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Eu disse há pouco para vocês, é necessário estar apaixonado. Se não estiver apaixonado, não vai dar certo, não vai funcionar. Quantas desavenças, discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos susceptibilidade? A maioria daqui deve ter visto o que aconteceu no Rio de Janeiro, com um idoso lá que, no atravessar a rua, botou a mão no capô do carro do indivíduo. E o motorista saiu do carro, expressão da mídia, deu uma voadora no peito do indivíduo, o cara acabou morrendo. Porque o cidadão tinha botado a mão no carro dele. Esse cidadão hoje não sabe o que fazer para procurar o perdão, mas sem comentário a respeito da atitude dele. Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Aquele cidadão que entra numa churrascaria, rodízio, custa lá 50, 100 reais, mas ele quer comer uns 300 reais, vai aproveitar. Então,
come 2 vezes o que precisava e depois vai gastar mais um pouquinho no remédio, passar mal uns dias, ou quem sabe arranjar uma gastrite, enfim. Resultado do nosso comportamento, das nossas atitudes. Daí o motivo que eu disse lá no princípio: não responsabilize o vizinho pela situação que você está, porque ela é fruto da sua criação. E esta? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade tola que ressecam o coração. É claro que, como eu já tenho 82 aninhos, quando eu casei, por exemplo, não existia desquite, divórcio muito menos. Isso para falar em torno do casamento. Mas quantos eletrodomésticos também não existiam? E os que existiam era muito difícil o acesso. Mesmo o rádio estava no princípio. Então, havia um tempo disponível para um pai, para uma mãe, dedicar aos filhos. À medida que os desejos começaram a aparecer, bom, eu vou casar, mas eu preciso ter, eu não vou entrar na minha casa casado sem ter televisão, sem ter geladeira, sem ter, às vezes, um ar-condicionado. Tudo isso custa dinheiro. Então, a gente começou a colocar o nosso trabalho e aumentar a carga de trabalho para satisfazer os desejos materiais e, às vezes, pegar o filho de 3 meses e deixar ele na creche. E daí você tira o filho dormindo de casa de manhã, entrega na creche, pega de tarde, traz ele para casa, ele já vai dormir. E aos 15 anos se descobre que tem um indivíduo dentro da sua casa, que não tem nenhum dos seus princípios. Você não ofereceu nada para ele, além do conforto material. D. Pedro II, olha o que eu estou falando, já tem 82 anos, ainda estou falando de D. Pedro II. Criou no Brasil o primeiro ministério na área da educação. E o nome do ministério era Ministério da Instrução. Não da educação, instrução. Educação vem de casa, da família. E se a gente começa a preencher o nosso espaço dentro de casa com outros itens e descuida da educação, a gente começa a entrar nesse último parágrafo aqui das nossas aflições. Daí, está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a ajuda-te, e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porquanto o progresso é o filho do trabalho, e o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Se Deus tivesse tirado do homem o trabalho, diz o texto, os braços e as pernas do homem iam ficar atrofiados. Não tinha finalidade, não tinha necessidade. E se tivesse eximido do trabalho, o trabalho da inteligência, o espírito ia ficar na infância. Jamais a gente percorreria a escala da evolução. Jamais chegaríamos à perfeição. Deus fez do trabalho uma necessidade para o ser humano e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma, você vai ser o autor das tuas obras e dela vai ter o mérito e serás recompensado
segundo aquilo que tiveres feito. Mas vamos voltar à história da moça lá, que perdeu o companheiro. Perdão, não é aqui ainda. Dizer que, para que a gente caminhe na direção da perfeição moral, quem quiser ter um princípio de uma linha, pensar um pouquinho a respeito, dá uma olhada no Livro dos Espíritos e dá uma passadinha num item que seja de cada uma dessas leis do Livro dos Espíritos. A última delas é o da perfeição moral, que é a que mais nos interessa. Está indo de novo a moça. A empresa dela, em 2016, era isso aqui. 120 metros de área. 120 metros quadrados de área construída. Quer dizer, uma casa pequena. A área de alimentos, a capacidade de produção dela, 1 tonelada a dia. O estoque só cabia 700 quilos, não adiantava produzir 1 tonelada, porque se não vendesse alguma coisa, não tinha nem onde guardar. E tinha um veículo de entrega. Essa era a empresa gerida pelo companheiro dela. Ela começou, o pai dela era um advogado, lá em São Paulo, e ela, ainda muito nova, segundo a história dela, a partir de 13 anos, mais ou menos, o pai começou a recolher a aposentadoria para ela. Então, em 2016, ela já estava aposentada, trabalhou muito tempo numa empresa multinacional, como administradora de empresa, estava aposentada. E o companheiro dela geria a empresa desse tamanho. Como é que estava a empresa? Bom, e ela tinha o quê? Junto com o companheiro? Uma moradia financiada, BNH. O veículo da empresa na época estava com restrição, não podia ser vendido por uma dívida trabalhista considerável. Mas a empresa caminhava, mas não era no que a gente, na aviação, a gente chama de céu de brigadeiro. Vocês sabem por que a expressão céu de brigadeiro? Dizem as más línguas que os brigadeiros da FAB têm medo de voar. Eles só voam quando o céu é de brigadeiros e o céu está limpo. Eles que não nos escutem. Né? Bom, 2016, aquela empresa. 2023. Não esquecendo que entre 2016 e 2023, a gente teve a pandemia da Covid. Começou em 21? 20, 21 e veio terminar em 22. Então, essa empresária perdeu o companheiro, herdou aquela empresa daquele jeito no segundo semestre de 2016. E resolveu que ela ia fazer daquela empresa uma empresa. 2023, 600 metros quadrados de área construída. De 120 para 600. Na mesma área. Capacidade de produção saiu de 1 para 3 toneladas por dia. Estoque, 2 toneladas. E ela já tinha agora 2 veículos novos de entrega. Ela pagou a moradia, quitou a moradia, os veículos naturalmente liberados, a dívida trabalhista que ela liquidou nessa época, R$80 mil. O filho dela, de 15 anos, no colégio, terminando agora,
deve estar terminando esse ano já, o curso de engenharia da PUC, e se deu ao luxo de... O filho dela, quando ele estava no... Faltava um ano para terminar a faculdade. Ele foi convocado pelo Exército. Então, como todo homem, a maioria, me desculpem a nossa espécie, não foi capaz de levar o quartel e a faculdade juntos. Então, ele resolveu trancar a matrícula. Então, perdeu um ano na faculdade. A mãe dele terminou de pagar a faculdade dele antes que ele se formasse. A parte dela, ela fez. Faltou ele fazer a parte dele. E hoje ela tem uma excelente carteira de clientes. Me orgulho de ser amigo dessa empresária, tenho um respeito muito grande por ela, acho que ela foi de uma tenacidade, ela vestiu a camisa da empresa dela, se incomodou com os seus funcionários e não deixou de trabalhar um dia sequer. Quantas vezes ela chegou no trabalho e se deu ao luxo de almoçar às 4 da tarde, porque não dava tempo de parar. Então, mais uma vez, o meu respeito às mulheres. Parabéns a elas. Seria bom se a gente copiasse esses exemplos. O grande risco, até para essa empresária e para todos nós, é a gente dormir no sucesso. Como eu disse no princípio, o sucesso e o fracasso acontecem várias vezes no mesmo dia. Então, se você vai dormir no sucesso, se prepare para acordar no outro dia e procurar o sucesso de novo. Mas procure não acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças o consomem e os ladrões são capazes de achar e levar embora. Faça o tesouro no céu. Vamos procurar nossa perfeição moral? Porque a perfeição moral, nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões vão conseguir levar da gente. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, quando a gente coloca o coração na frente, quando a gente se apaixona, a gente está num caminho legal. Eu estou perdendo a hora, mas deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Vamos correr um pouquinho. Eu acredito que a maioria conheça o João Carlos da Ganda Silva Martins, pianista e maestro brasileiro. Vamos ver que tipo de espírito tem um cidadão desse. Reconhecido especialmente por suas gravações na obra de Wagner, reconhecido mundialmente. Esse cara começou tarde, viu? Acho que ali pelos 5 anos de idade, ele ganhou um piano do pai dele e ganhou uma professora também, a dona Aida Josefina de Vuono. Aos 8 anos, o pai inscreveu esse cara num concurso para executar obras de Bach. E o cara já ganhou, com 8 anos. Aos 20 anos, estreou nos Estados Unidos. E aqui, a parte que ele andou tropeçando no que a gente costumou chamar de fracasso. Teve uma queda em 65, perfurou o braço direito para um pianista, na altura do cotovelo, atingindo o nervo ulnar, provocando atrofia de 3 dedos da mão direita. Parou por 1 ano. Voltou aos palcos com dificuldade, depois de período longo de fisioterapia, mas deu um jeito de continuar.
Não desistindo da carreira musical, fez várias adaptações para continuar tocando. Conseguiu recuperar o público e gravar praticamente toda a obra do Bach. 95, quer dizer, 30 anos depois, num assalto na cidade de Sófia, foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro, provocando uma sequela neurológica, comprometendo o braço direito, o mesmo braço que ele já tinha problema nos 3 dedos. Teve que fazer trabalhos de reprogramação cerebral para movimentar a mão direita. Com o correr dos anos, desenvolveu no membro saudável, no braço esquerdo, uma doença chamada contratura de, o nome ali fica para vocês pronunciarem, que provoca, além da própria contratura, dizer, o cara fecha a mão e não abre mais, o espessamento da fáscia palmar, submetida a um procedimento cirúrgico que não impediu que perdesse o movimento da mão esquerda, inviabilizando de tocar piano. 2003, teve que parar e dessa vez imaginou que não dava mais. 2012, se submete a uma cirurgia no cérebro para implantação de 2 eletrodos com um estimulador eletrônico no peito, para recuperar os movimentos da mão esquerda, atrofiada, já que estava com a distonia bem avançada, atingindo todo o braço e não abria a mão há 10 anos. 2020, voltou a tocar com as 2 mãos, mas dessa vez com a ajuda de uma luva biônica, graças a um projeto desenvolvido pelo industrial Ubiratã Bizarro Costa, em Sumaré. Quando a gente fala numa luva biônica, a gente já imagina que veio da China, pelo menos, né? Ou dos Estados Unidos. Não, é daqui mesmo. O fato ocorreu durante a comemoração dos 466 anos da cidade de São Paulo. Desculpe, Martina, é o vício. E a frase que ele disse na época, é a primeira vez que coloco 10 dedos no teclado. Autor de 2 livros, gravou 30 discos, e quando eu disse atrás das pessoas que costumam ajudar aqueles que não têm o meio para frequentar a nossa escola, naturalmente, ele é um distribuidor de benefícios para muita gente dessa área, incentivando a procura pela arte e pela cultura. Então, vamos de vez em quando olhar para os nossos brasileiros, que dão muito mais orgulho para nós do que alguns que a gente conhece. Esse aqui eu já trouxe aqui. A Marina conhece bem ele, né, Marina? Eu vou tomar um tempinho de vocês, porque a história desse moleque merece ser contada. O pai desse indivíduo, dentista como eu, tem obsessão pela perfeição. O trabalho dele tem que ser o mais perfeito possível. Imagine o trauma quando, na primeira gravidez da mulher dele, eles tomam conhecimento de que o Marquinho tinha problemas físicos. Ele não tem o braço esquerdo inteiro, ele tem um cotovelo do braço esquerdo, e o direito ele tem só um dedo. Numa outra fotografia vocês vão poder notar. Isso causou um grande fracasso, para usar a definição do termo, nas famílias da mãe e do pai. Um desentendimento muito grande, porque havia um grupo que queria a interrupção da gravidez e um outro que optou pela continuação. Então já houve um trauma grande, um desarranjo familiar e, naturalmente, críticas as mais diversas quando o casal optou pela continuação da gravidez. E eis que nasceu o Marquinho. E mal ele nasce, a família recebe a notícia de que ele ia ter que fazer uma cirurgia cardíaca. E que, nessas condições, a cirurgia cardíaca teria que ter acesso pelas costas do bebê.
com uma chance enorme de que ele não passasse da cirurgia. Mas o espírito dele era bastante teimoso para passar. E talvez uma vez, vindo para a nossa existência, a família teve os seus laços, digamos assim, apertados, e os pais tiveram uma atitude difícil da gente ver. Resolveram entregar o Marquinho aos leões. O Marquinho ia, já que ele tinha insistido, ele ia ter que viver sozinho. E o Marquinho foi longe. Aliás, está indo longe, barbaridade. Ele cedeu ao luxo de amarrar raqueta de tênis no braço direito e jogar com pessoas normais. Tudo que uma pessoa tida como normal fazia, o Marquinho tinha que fazer também. Ele foi para a escola tradicional, quer dizer, ganhou projeção, status dentro da escola, porque ele era o cara. Ele fazia e acontecia. Ele esteve aqui, eu contei a história dele, deixei ele sentado aí onde vocês estão, e depois, no final, convidei ele para vir aqui, e ele terminou de contar a história dele. E naquele dia, ele disse aqui a seguinte frase: nunca permitam que alguém diga que você é incapaz de determinada coisa que você quer fazer. Quando ele disse isso, ele também afirmou: eu estou, mais uma vez, contrariando aqueles que disseram a meu respeito. Ele estava tirando a carteira de habilitação dele. O Marquinho mora sozinho, independe da família, trabalha, promove palestras motivacionais e é um cara extraordinário. Porque a matéria é apenas um envoltório do espírito, é um vestuário, é uma roupa. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual. E está aí um espírito muito guerreiro, muito avançado e teimoso que só ele. Tudo vale a pena, quando o espírito ou a alma não é pequena. O Marcos Vinícius, o sobrenome dele, vocês pronunciem. Está ele aí, naquela época, na bicicleta elétrica que o pai dele adaptou para ele. Nós falaríamos ainda aqui de um fracasso, não foi bem um fracasso, é uma expedição que se propôs a fazer uma travessia da Antártica, mas isso lá em 1914. E o barco deles ficou preso no gelo. E eles tiveram que abandonar a ideia da travessia. E o chefe da expedição lá pegou o time dele, 28 pessoas, e fez uma viagem de nada mais, nada menos do que 2 anos. Todos eles sobreviveram. Segundo a nota aí, só os cachorros não tiveram a mesma sorte. Esse também é um alemão que foi o primeiro ser humano fotografado voando, estolou durante um voo, faleceu num acidente com um mais pesado que o ar. Suas últimas palavras foram, para quem entende alemão pode ler a frase de cima, quem não entende lê a de baixo: sacrifícios precisam ser feitos. Vamos lembrar disso na nossa vida de cada dia. O nosso sacrifício está longe de terminar. A gente deve procurar sempre o equilíbrio físico e moral. Quando a gente alcançar os dois, com certeza a gente está próximo do equilíbrio espiritual. O Chico Anísio, Xavier, eu já fui repórter de rádio, o cara mais chato que eu entrevistei na vida, o Chico Anísio. Levem as suas memórias para o resto de suas vidas, as coisas boas que surgiram,
no meio das dificuldades. Elas serão a prova da sua capacidade de vencer as provas que lhe são confiadas, lhe darão a confiança que uma presença divina que nos auxilia em qualquer tempo, em qualquer situação e diante de qualquer obstáculo. O chefe está lá em cima, cuidando daquilo que ele arranjou. E se a gente se conhecer bem, vai procurar o caminho mais adequado, aquele que nos leve à perfeição moral. Quero agradecer a paciência de vocês e desejar para vocês uma boa noite. Muito obrigado.